bem-vindos! Bem-vindos, bem-vindas, meu povo! Já estamos por aqui de novo no estúdio. 7º episódio! Uau! Da primeira temporada. Da primeira temporada. Passamos da metade, Alice. 7 é um número da sorte, 7 é um número lindo. 7 é o número do sucesso. Então que bom. Vamos que vamos, porque a convidada é sucesso, né? Ai, delícia! Sente a pressão, viu? Opa! Pois é, gente, 7º episódio dessa primeira temporada. Estamos aí rumo, né, a mais da metade de uma temporada de podcast. Temporada essa que passaram aqui grandes nomes e que ainda tem grandes nomes para vir, hein, Liz? Estou super ansiosa. Nem fale. A convidada de hoje também, arretadíssima, já está aqui com a gente no estúdio. Claro, vocês sabem quem vai fazer a apresentação, nossa amiga Elis, a educadora. Mas antes, eu queria falar com vocês que esse episódio está sendo patrocinado pelo Hub Delas. Quase não sai. Hub Delas está patrocinando esse episódio. Sim, aí é o Hub Delas, sensação, né? Surgindo aí, nesse momento incrível, o Hub Delas. Tem um nome na frente desse hub, e o nome na frente desse hub é Alana Elias. Seja bem-vinda, Alana, ao nosso estúdio. Muito obrigada, fico super feliz com essa recepção calorosa de vocês, já me deixou aqui à vontade. Uau! Que bom. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês pra gente conversar. Pode gargalhar, pode contar todos os segredos, não esconda nada, porque a gente faz um roteiro, realmente a gente faz esse roteiro, mas a gente quebra ele todo, né? Então, ele foi feito para ser quebrado. Exatamente, vamos quebrar Tudo as mesmo. regras. Antes de você fazer a apresentação da nossa convidada, claro, quero agradecer, obviamente, a parceria, né, que nos cede esse espaço incrível para essa gravação, né? A JS Studio aqui em Salvador, que está aí, parceira da gente, nos cede espaço. Aqui vocês podem gravar música, trazer banda, fazer ensaio, ou gravar seu podcast, quem sabe aí os projetos de podcast. Maravilhosa, né? Adorei. Além disso, também temos o apoio da Dona Musa Salão. Uau! Que nos deixa unhas maravilhosas, cabelos lindas, perfeitos. cabelos. A HB Creative Sales, que bateu lá certinho nossa logo, que está nos ajudando no marketing. E o patrocínio da Hub Delas. Hub Delas aqui, hoje presente, deixando presentes também pra gente. Uau. Opa, então chama a vinheta que nosso programa vai começar! Vamos embora, né, meu povo? Como eu falei, o Hub Delas tem um nome na porta, e o nome da presidente do Hub Delas é Alana Elias. Dispenso apresentações? Claro que não. Vou trazer aqui um relatório completo sobre essa mulher extraordinária que eu já conheço de mídias sociais, né? Mas pessoalmente foi muito mais gostoso, Alana. Muito mais gostoso conhecer você pessoalmente. Ter vocês lá no Hub. A Alana é empresária, especialista em marketing e branding. E nos últimos 9 anos já construiu mais de 3 negócios lucrativos, de cafeterias, restaurantes, até e-commerce de moda praia. Ou seja, ela é aquela multipotencial. Exatamente. Recentemente fundou o primeiro cowork 100% feminino. Então, ela já traz na veia aí essa cooperação, né? O Hub Delas, ó, que lindo. De Salvador, então o cowork 100% feminino aqui em Salvador e tem como missão de vida impulsionar mulheres a reconhecer a sua força e potência para assumirem os caminhos empreendedores da sua vida. Ai, gente. Que bacana. Ó, para você. A Alana já ajudou dezenas de empreendedoras através de treinamentos, capacitações, gestão, marketing e vendas. Seja bem-vinda, gatona, mais uma vez. Muito obrigada pelo aceite do seu convite, que foi assim de supetão. E eu peguei você de surpresa mesmo, para você dizer não. Pra não dizer. Nem chance de pensar, né? Gente. Mas eu não pensaria 2 vezes, porque estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Acho que nossa conversa já vai ser incrível.
E tô ansiosa aí pra saber o que é que vocês querem saber de mim. Tudo. Tudíssimo. A gente quer saber Nós tudo. estamos preparadas e afiadas. Demais, gente. Nós estivemos na inauguração do Hub delas, né? Quando eu vi que a Alana estava com um empreendimento novo, e eu já vejo a Alana falar sobre marketing, né? Sobre posicionamento das mulheres no empreendedorismo soteropolitano, baiano, enfim. E aí eu disse, Hub delas, o que será? E quando eu fui dar uma olhadinha, tinha um convite para a inauguração. Aí eu falei, pronto, o pod vai estar lá. E é lá que eu vou fazer o convite, porque ela não vai ter como fugir. Estratégia, né? Estratégia do marketing. E foi aí que nós conhecemos o espaço, né, de maravilhoso, inclusive, sensacional. Mas isso a gente vai deixar mais para frente, porque agora eu quero saber quem é a Alana. Quem é a Alana? Vou fazer igual que eu fiz com você, vou pegar logo lá de surpresa. Eu quero uma linha do tempo sobre a Alana. A gente tem quanto tempo aqui? Porque vai ter a história. Né? A gente sempre fala que se não der em um só, a gente faz parte 2. Vai ter parte 1 e parte 2. Pela quantidade de negócios que você viu aí, normalmente é longa a história. Mas vou tentar resumir um pouquinho aqui para vocês. Eu sou a Alana Elias, sou essa empreendedora em série que vocês já viram. Eu me descobri empreendedora, na verdade. Eu nunca, na verdade, assim, na minha carreira profissional ali estudando, nunca imaginei que eu iria ter um negócio. Eu era aquela pessoa que eu fui, estudei a vida inteira, achei que eu ia trabalhar no escritório, fiz contábeis, foi meu primeiro curso. Eu achava que eu ia trabalhar no escritório e ia ser feliz da vida, ia entregar 8 horas do meu tempo, ia para casa e ia ficar feliz. Acontece que o bichinho do empreendedorismo me picou no meio desse caminho, né? Eu encontrei um namorado que, ao contrário de mim, era totalmente empreendedor. Então, sempre vendeu de tudo. Mas eu comprava as coisas na mão dele, inclusive, né? Pra rolar aquele clima. Olha as estratégias. As estratégias, né? Né? E aí, nisso, a gente se encontrou, né? Ele sempre teve essa veia empreendedora, enquanto que eu não. Mas na faculdade a gente queria ganhar uma renda extra, eu decidi vender alguma coisa. Então eu decidi que, o que é que eu vou vender em Salvador? Um calor danado, todo mundo gosta de ir pra praia. Eu vou vender biquíni, né? Pensei, fui numa loja de moda praia, peguei uns biquínis, comecei a vender e eu que não tinha vendido nada, em uma semana vendi tudo. Ele falou assim, esse negócio aí é bom, bora voltar lá, vamos comprar mais. Aí a gente comprou mais biquínis, eu fiquei muito entretida com aquela nova atividade, né? E aí eu falei assim, olha, na loja que a gente pegava, o atendimento era muito ruim, as políticas de trocas eram ruins. E aí essa é a lacuna empreendedora, né? Normalmente, você não precisa criar nada novo. Basta que você veja algo que tem ali uma lacuna de mercado, um serviço que não é tão bom, uma qualidade que deixa a desejar, um atendimento ruim. E foi justamente isso que a gente observou. Eu falei assim, por que a gente não cria, então, nossa marca de biquíni? Foram exatos 3 meses desse momento, dessa ideia, até a gente estar com a nossa primeira marca de biquínis. Fui pesquisar tudo do zero, tecido, costureira, como é que se fazia um biquíni. E até a gente criou um nome, né, aleatório, não, só queria vender mesmo, ali ganhar o dinheirinho, Sol e Sal, moda praia. E assim ficou. Sol e Sal. Sol e Sal. Foi o meu primeiro filho. E a coisa deu muito certo, a gente vendeu bastante. Aqui em Salvador a gente foi muito conhecido. A gente teve 2 anos de trabalhando com a marca, né? Isso por volta de que ano, mais Foi ou em menos? 2013. 2013 para 2014. Aí você ainda estava estudando. Ainda estava estudando na faculdade. E aí, assim, começou a nossa jornada empreendedora. E eu falo, nossa, porque, assim, minha história com meu marido, hoje é meu marido, né, como seu namorado, se confunde muito com a nossa história, a história dos nossos negócios. Porque a gente começou a partir daí e não parou mais. Então, esse foi o nosso primeiro negócio juntos. A coisa foi crescendo, então a gente teve uma loja física, teve uma segunda loja física, a gente fez representação em algumas lojas do shopping, lojas colaborativas. E aconteceu o primeiro desafio nessa jornada empreendedora. Porque como começou muito aleatório, não tinha feito nenhuma pesquisa de marca, essa marca já era registrada, a marca Sol e Sal. Olha isso. Inclusive já fica aqui. Já fica aí, olha o insight da pesquisa, né? Começou um negócio, mesmo que você não tenha intenção né, em levar ele adiante ou grandes projetos, faz uma pesquisa de marca, porque ninguém sabe.
né? Foi exatamente isso que aconteceu. E aí eu precisei parar, assim, de um dia para o outro, de Então, usar vocês a estavam marca. bombando com a marca, né? Com as vendas e Sim. tal, e aí... Eu recebi a ligação de que eu não poderia usar a marca e eu tive que trocar tudo. Isso foi um prejuízo financeiro muito grande, porque assim, coisas personalizadas, sacolas, etiquetas, tudo parar de usar. Fora o que eu acredito que é o maior prejuízo, que é o valor da marca que você já constrói em cima daquele nome. Então as Sim. pessoas já associam, já lembram o perfil no Instagram. E a gente teve que trocar, assim, muito de última hora. Além disso, também existe a questão da sazonalidade. Então, enquanto a gente empreendia nesse negócio, né, na época do inverno, ele veio com a nova ideia. Mas se a gente tivesse um negócio que vende o ano inteiro, né? Algo relacionado à comida, eu falei assim, gostei dessa ideia. Eu sempre fui essa pessoa, né, de execução. Então, ele tinha as ideias, eu ia lá, pesquisava para executar. já começava a criar. E aí decidi, dentro dessa, quando ele me veio com essa ideia, comecei a pesquisar estabelecimentos de alimentação. E encontrei uma cafeteria. Aí fomos lá, eu passei um dia inteiro lá, falei, é essa. Ele transferiu dinheiro para minha conta, nem foi lá. Compramos o ponto, ficamos com a loja de moda praia e cafeteria, tocando os dois negócios juntos. Depois da cafeteria, decidimos vender a loja, porque a cafeteria remunerava a gente de uma forma muito mais rápida, girava mais rápido. Ficamos com a cafeteria e decidimos comprar um restaurante, porque também era um estabelecimento de alimentação. E ficamos tocando os dois negócios juntos, até decidir vender a cafeteria, porque era um trabalho muito grande. Então, assim, foi um momento muito difícil pra gente. E aí a cafeteria já foi em que momento, assim? A cafeteria dessa linha do tempo foi mais ou menos em 2016, 2017. 3 anos após. 3 anos da loja. E aí você já estava casada? Ainda não, a gente casou no restaurante. Na época do restaurante. Aí nós tivemos a loja, depois a cafeteria. Decidimos vender a cafeteria porque o restaurante, né, acabava tendo um faturamento maior. E aí, durante o tempo ali do restaurante, a gente ficou mais ou menos uns 3 anos com o restaurante. Nesse meio tempo, eu engravidei. E aí, a gente casou, tivemos uma família. Mas, desde então, a gente sempre viveu dos nossos negócios. A gente conseguiu alcançar essa independência financeira a partir do nosso trabalho, né? Uhum. Essa é um pouquinho da jornada, né? Tentando resumir Então, antes disso, pouco. você nada de empreender? Nada. Nunca nem tinha imaginado que eu ia viver disso. Veio do CLT ou veio só, né? Estava só estudando? Eu cheguei a estagiar em alguns lugares. Eu praticamente tive muito pouco minha carteira assinada. Acho que eu só tive minha carteira assinada em um lugar que eu trabalhei com minha mãe. Ela chegou a assinar, mas eu praticamente não tive essa experiência. Você já vem de uma família de empreendedor. Sua mãe já é do ramo. Minha mãe tem um escritório de contabilidade. Então, a influência da contabilidade na faculdade. Minha mãe. E aí, mulher, como é isso? Porque ela esperava que você tocasse um negócio aí, né? Eu acredito. Sim. Para minha mãe, no começo, ela foi assim, né? Aquela coisa assim... Alana, mas em muitos momentos também eu deixei de lado a faculdade por conta desses negócios. Eu sempre tive, assim, com muita certeza, minha prioridade era trabalhar. Nunca foi muito a faculdade. Porque eu já me sustentava a partir daqueles negócios. E eu via muita gente que estava se formando, mas que ainda não tinha um horizonte. E eu já me via trilhando aquele horizonte. Eu não achava que eu dependia do diploma de fato na parede para ter, né, para viver daquilo que eu fazia. Então, eu sempre coloquei os meus negócios em primeiro plano. Eu não me arrependo disso, né? Eu falo isso assim com muita tranquilidade. Hoje eu faço uma outra graduação, hoje eu faço marketing. Mas eu acho que aquela experiência que eu tive ao longo desses 9 anos empreendendo, eu não teria dentro de uma sala de aula. Acredito sim que a graduação é muito importante, tanto é que hoje estou fazendo uma área com mais aptidão. Mas naquele momento em si, para mim, a jornada empreendedora brilhava mais os olhos. Porque você colocou a mão na massa, né? Sim. A gente discute muito sobre isso, né, Diana? Porque Diana, por exemplo, a gente fala direto nos pods, as pessoas já sabem que essa criatura aqui, ela é fisioterapeuta. Seríssimo. Então, fisioterapeuta. Graduada, né, em fisioterapia. Sempre fui de CLT também. Atuou, inclusive, com a fisioterapia. Exatamente. Né? E, de repente, o bichinho do empreendedorismo mexeu nela. Eu vim de corporativo já, assim, desde que eu me entendo
atendo por gente, eu vendo corporativo. Então, hoje eu ainda percebo que as pessoas ainda, né, têm esse medo dessa quebra. E o empreendedorismo, né, o negócio acaba sendo uma coisa de segundo plano. Não, eu vou testar. Sim. Né? No seu caso já foi diferente, então você já colocou aquilo ali, né, como prioridade. Sempre foi uma grande prioridade para a gente. Sempre tive uma questão assim muito voltada para buscar minha independência. Desde muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 18 anos. Minha primeira experiência, né, de carteira assinada fora do escritório de minha mãe, foi no telemarketing. Então eu saí de casa. Ai, quem nunca? Acho que sou eu que me livrei do telemarketing. Várias ites aqui relacionadas ao telemarketing. Assim mesmo. Meu Deus. Então, vim de lá também, né? Lá atrás, que eu não vou dizer quando, porque senão eu vou descobrir minha idade aqui. Melhor não. Mas e é uma escola boa, né? Eu acho que foi uma experiência, assim, para mim, com 18 anos, muito importante. De entender ali como é que funciona o ambiente de trabalho, e a hierarquia, o relacionamento interpessoal. Foi muito importante para mim, essa experiência. Eu também considero. E você acaba atribuindo essa sua relação com o empreendedorismo mais hoje ao seu esposo, porque vocês começaram juntos, né? Ou, de fato, né, isso fervia já? Porque você teve uma pequena experiência no CLT, Sim. Né? E aí você poderia ter seguido lá o que mamãe queria, enfim. Eu digo o seguinte, que eu me descobri empreendedora. E isso acontece com muitas mulheres. Nessa minha caminhada, tendo um trabalho voltado para mulheres, eu conversando com elas, né? Eu vejo diversas mulheres 100% empreendedoras que não conseguem se enxergar assim. Então a mulher tá ali, ela movimenta o negócio, ela faz o marketing dela, ela que entrega o produto, ela tem diversas habilidades, ela tem um papel importante dentro do negócio e ainda assim ela não consegue se reconhecer empreendedora. Foi muito o que eu senti. Então eu falava assim, mas eu não tinha referências, eu não olhava a questão de minha mãe com o escritório, aconteceu um pouco depois, mas eu não olhava para minha família e via assim grandes empreendedoras, mulheres. Eu via pessoas concursadas, eu via pessoas que trabalhavam em algum local. Então eu não olhava. Carreira, né? Que seguia a carreira. Eu não me achava empreendedora. Eu achava que eu não era boa com vendas. Eu olhava para meu marido, né? E eu falava assim, não, ele é um empreendedor nato. Porque ele chega, ele se comunica, ele fala, ele abre portas. Só que depois eu fui começar a entender que existem outros perfis importantes do empreendedor dentro do negócio. Né? O empreendedor administrador, o técnico, aquele que sabe fazer, que entende do negócio em si. E aí eu meio que passei por esse dilema de me reconhecer como empreendedora, mas eu acho que já estava ali dentro de mim. Tanto é que eu acho... Isso que faz, mais ou menos, que você, né, tem que se reorganizar. Esse meu dilema começou no restaurante. Aí para você ver, eu já tinha criado uma marca de moda praia, eu já tinha tido uma cafeteria e ainda já tinha assim, um caminho empreendedor. Eu não me reconhecia empreendedora. Eu achava que eu estava ali apoiando ele, que eu era uma pessoa que eu ajudava nas ideias e tudo mais, mas eu não conseguia me reconhecer nessa história. E tanto é que hoje eu consigo dizer que o empreendedorismo sempre esteve aqui dentro, eu que não enxergava, porque até nas poucas experiências de trabalho CLT que eu passei, tinha empreendedorismo ali dentro. Sempre tem, né? De você se deixar a sua marca ali, de você ser uma pessoa proativa. E eu sempre, né, tive bons feedbacks em relação ao meu trabalho, mas eu ainda não enxergava isso como empreendedorismo, não haviam me apresentado ainda. Nesse período do restaurante, que eu comecei a questionar, meu Deus, quem eu sou? Pra onde eu vou? Isso foi aos 30? Porque às vezes né, chega crise dos 30. Essa idade, a gente fica toda assim, né, desnorteada. Eu mesmo. Eu ainda tô um pouquinho, eu tô começando a me encontrar agora. Eu já passei de lá. Então não né? me diga agora isso não, porque eu vou chegar nela ainda. Eu vou chegar nela daqui a uns 2 anos. Ah, gente, é um bebê! Oh, meu Deus! Eu vou levantar, peraí. Não, tem uma crise de 30, porque diga, minha filha, a Alana não tem. A Alana tá tudo certo. Querida, tá tudo lindo. Você vai chegar lindíssima nos 30. Isso é que dá, ó, subestimar a cara da convidada.
Mas é porque ela já vem, né, com um processo tão né? maduro, inclusive dentro do empreendedorismo, que A gente imagina. você não consegue, na verdade, você não consegue dissociar essa caminhada com a caminhada longa, né? Porque geralmente a gente demora para entender o que é o empreendedorismo. Que a pessoa que é de humanas, não né? quer nem saber. Geralmente você enxerga o empreendedorismo depois que você sai da faculdade, depois que não deu certo, ou por uma necessidade financeira, né? Como ela até citou. O empreendedorismo, ele, para nós, principalmente mulheres, ele está muito ligado a uma rendinha extra, Segundo a plano um sempre, segundo né? plano, né? A um movimento ali, pô, eu não quero sair do meu emprego, mas eu preciso me movimentar aqui, então eu vou trabalhar com uma coisa aqui paralela e ver se dá conta. Sim. Então, para nós mulheres, a gente não entra de cara no business. Né? Então, a gente tem toda uma preparação, entender, reconhecer quem nós somos, dissociar o empreendedorismo da dona de casa, dissociar da mulher que estava estudando aqui para uma carreira linear. Carreira, né? Então, tem esse processo. E você já veio, por mais que você tenha reconhecido, né, se reconhecido como empreendedora há um bom tempo já, você já tinha uma estrada. Né? Que eu acredito que hoje você consegue olhar e falar, pô, já era empreendedora desde o início, né? Sim. Você se reconheceu depois. Eu tive uma fase de empreendedora, mas depois, né? Depois que eu terminei a faculdade. Então, quando eu saí da faculdade, que eu precisei sair do CLT, foi quando eu comecei a entender o que era empreendedorismo. E ainda na minha cabecinha Na ficava prática, muito né? confuso, porque era aquela confusão, assim, mas o empreendedor não é empresário? Sim. Né? Aí depois que eu vim entender que todo empreendedor passou a ter um CNPJ, ele é empresário. Mas nem todo empresário é empreendedor. Né? Exatamente. Então você vai começando a aprender isso na caminhada. Mas você já tem um longo período. É por isso que a gente tá achando que você já tem aí 40 anos de estrada, filha. Por isso que eu digo, Adoro. até nessa frase que ela me apresentou, essa frase eu digo que é a minha missão mesmo de vida. Eu escrevi como a minha missão pessoal que eu quero alcançar. Ajudar mulheres a reconhecer esses caminhos empreendedores. Porque a mulher é uma grande empreendedora, porque se ela não tem um CNPJ, ela está administrando lá, ela está administrando os filhos, ela está administrando diversos papéis, né? Então, muitas vezes esses caminhos empreendedores chegam através de um negócio. Muitas vezes não. Com certeza. Mas acho que foi esse o grande entendimento que eu tive a partir desse questionamento interno que eu vivi lá no restaurante. Conta aí. Não, agora, gente, porque pode ser que existam pessoas, mulheres, né, que estejam passando por esse mesmo dilema, né? Quem eu sou aqui na fila do empreendedorismo? Foi exatamente Quem essa sou pergunta eu que eu me fiz. aqui na fila do empreendedorismo? Que mulher é essa? Eu sou a que é empresária, mas não é empreendedora. Eu sou a empreendedora que é empresária, mas que ainda não se reconhece. Né? E aí, como foi isso? Como foi que você descobriu, né, que caiu essa... Então, eu disse aqui para vocês que essa minha sociedade com meu marido, né, tanto no negócio quanto na vida, muitas vezes, nesse momento exato do restaurante, esses papéis começaram a se misturar muito. Então, eu acho que todo casal que empreende junto vai passar por isso um dia. De ter esse momento definidor, de definir os papéis. Papéis dentro de casa, o papel dentro do negócio. E esse turbilhão, né, de coisas que foram acontecendo, casamento, filho, negócio em conjunto, já empreendendo há muitos anos juntos. Eu acho que isso foi a faíscazinha que precisava para eu começar a olhar para algumas coisas internas. Eu sempre digo assim, que toda mulher, ela vai passar por um momento de coceirinha interna. É verdade. Essa coceirinha, ela é assim, se você está coçando, está com o braço coçando, você não vai deixar de trabalhar por isso. Você não vai deixar de sair. Você vai fazer tudo. Mas aquela coceira vai estar lá para te sinalizar que tem algo que você precisa olhar para dentro, que tem algo que você precisa dar atenção. E foi exatamente esse momento de entender assim, Alana, quem é você? Você é alguém que está aqui ajudando o seu marido? Você realmente é uma empreendedora? Eram esses modelos de negócio que você queria para você? Era aqui que você queria estar? Ou você meio que foi surfando a onda que foi surgindo para você? Então, eu comecei a me perguntar quem era a Alana Elias, né? Quem era eu nessa fila do empreendedorismo? E essas questões, eu digo que assim, muitas vezes quando você não cria uma pausa na sua vida, a vida vem e cria para você. Então, eu já sabia, eu sabia que aquele momento ali caótico no restaurante, um negócio sendo estruturado, crescendo, né? Um relacionamento ali no meio,
Eu sabia que aquilo ali eu precisava me afastar para entender. Tem uma frase de José Saramago no livro A Ilha que eu adoro, que diz assim: para ver a ilha é necessário sair da ilha. A gente não se vê se a gente não sair de nós mesmos. Isso. Perfeito. E eu sabia que eu precisava sair daquele contexto para entender. Só que eu não criei essa pausa. Então a vida veio e falou assim: tá aqui um presente para você daqui a 9 meses. Toma! Receba! E aí foi o momento que eu engravidei e eu realmente teria que me afastar um pouco Precisou. daquelas atividades. E aí foi o momento que eu fui entender quem era a Lana, escrever a minha história. Falei assim, poxa, eu Isso é fiz muito foi sensacional. coisa, não foi? Rapaz, como é que eu não sou empreendedora, né? Eu tinha uma loja, eu estruturei toda essa loja, a gente tinha revendedoras, consultoras aqui em Salvador, a gente vendia para fora, para outros países, aqui para o Brasil inteiro, com uma conta no Instagram que eu mesma gerenciava. Então, assim, eu comecei a ter orgulho daquilo que eu fazia e enxergar essas habilidades, que até então estava ali, adormecido, né? Estava no piloto automático, né? Você fazia, mas até então não se Exato. reconhecia. Teve um mentor aí nesse caminho? Que Ou foi um processo que realmente, né, foi esse start? Você parou e disse, não, ganhei um presente aqui de 9 meses, e aí agora eu vou olhar para mim, vou começar a fazer esse foi justamente esse momento, assim, de entender, tô grávida. E aí a gente começa, meu Deus do céu. Aí a gente tem que arrumar tudo, porque parece que nada vai funcionar sem você, né? Fora que é meio confuso. Não sei se você se sentiu assim, você é mãe de menino, né? Menina. É um negócio, diferente, né? Pode ser que... É porque, não sei se você já tem relacionamentos com mães de meninas, mas talvez quando você passar a conversar com a mãe de menina, aí você vê a forma que ela conta, como foi o processo dela, e a forma que aconteceu com você, você percebe. É diferente. Você bebê tem quantos anos? Vai fazer 3 essa semana. 3, né? Pronto, o meu já tem 19. Então, o meu bebê tem 19, vai fazer 20. Então, é diferente o negócio de mãe de menino, cara. É um negócio estranho, a gente fica confusa. Eu não sabe se tá dentro, se já saiu. Você eu fiquei bastante assim? confusa. Eu fiquei. Assim, foi o momento que eu mais questionei sobre várias coisas na vida. Então, esses questionamentos me levou a buscar respostas. Então, foi o momento que eu comecei a ler, que eu comecei a buscar desenvolvimento pessoal, que eu comecei a fazer terapia, que eu comecei a fazer processos de coach. Tá então, todas as perguntas, você vê como a coach reconhece, quando existe aí um processo no meio. Não é? Exatamente. É libertador, né? Por mais Demais. que existam memes, conversas, associações, como toda profissão, né? Que existe um certo distúrbio aí para alguns profissionais, mas o coach, ele é libertador. Quando ela começou a falar desse processo das perguntas, que as perguntas, elas são impressionantes, né? Como a gente começa a abrir o olhar. E é uma ferramenta e eu utilizo, inclusive, bastante essa ferramenta, de você sair da ilha. Você usa a metáfora da ilha, eu uso a metáfora da sala, né? E aí você sai da sala e tenta mobiliar aquela sala com tudo que é seu, sua bagagem. É incrível, né? Exato. Foi nesse processo que eu comecei a desenhar a minha história, a entender o que aconteceu comigo em ciclos de vidas. Nos primeiros 7 anos, depois nos 14, 21. E fui entendendo tudo aquilo que eu já fiz e me apropriando dessa história. Eu acho que é muito empoderador para mulheres quando elas se apropriam da sua própria história, sabe? Sim. Nossa história é um lugar de força, né? É o acúmulo do que a gente fez, do que a gente conseguiu conquistar, do que a gente não conseguiu desenvolver ainda. Então, foi muito importante para mim nesse período essa busca. Nasce primeiro da inquietação, a inquietação gera uma busca você vai gerar respostas. E aí foi justamente esse momento. Ou mais assim, perguntas, né? Ou mais perguntas. Ou mais perguntas. Sempre vem mais, né? Porque a partir de agora, a Lana não para, nem volta para trás, né? Agora é só daqui para voar. A nossa consciência, quando ela expande, Já não foi. Não vai retroagir. Então, realmente um caminho que você vai trilhando, né? E foi o que me trouxe até aqui. Eu digo que foi esse ponto de partida, se tem um ponto de virada de chave, foi esse ponto de virada de chave. De você saber onde você estava, né? Em que momento você estava e para onde você está E aí trilhando. foi nesse momento que eu reconheci uma necessidade, que muitas vezes para nós mulheres é difícil aceitar, que era uma necessidade de autoralidade. Às vezes a gente está ali sempre acostumada a estar num papel secundário.
coadjuvante. Isso é cultural, um papel coadjuvante. Eu me senti exatamente assim. Eu sentia que eu era alguém que tinha capacidade, eu sentia que era alguém que tinha habilidades, mas eu também sentia que essas capacidades e habilidades estavam sendo subutilizadas. Opa, Perfeito. olha o alerta. Que não está, eu não está, é como se eu estivesse explodindo de energia, mas não tivesse onde empenhar, onde colocar aquela energia. Uhum. E foi justamente o ponto que eu entendi, que assim, poxa, eu quero fazer algo que tenha a minha cara, que tenha meu jeito, que eu tenha mais liberdade. Suave, né? Olha, jeito, Né? suave. Que eu não me compare. Digo a meu marido assim, não era uma coisa que ele fazia, era uma coisa que eu mesma me comparava, assim, o jeito dele de vender era um e o meu era outro, sabe? E eu queria ter um espaço em que eu colocasse esse meu jeito tivesse liberdade de ser. Minha voz é mais serena, eu tenho uma energia um pouco mais baixa do que a dele, ele é mais expansivo. E eu queria esse espaço. Então eu comecei a pensar qual o tipo de negócio que eu posso criar que tenha a ver com esse meu jeito, que eu tenha mais essa liberdade. E aí eu comecei a identificar essas necessidades, mas foi um caminho. Perfeito. Digamos que de lá até aqui já se passaram alguns anos, né? Sim. E hoje eu sinto que agora eu estou conseguindo colocar isso de fato para o mundo. Então tem um tempo das questões de pensar, mas de ir para dentro, de processar, né? E sempre Com as certeza. respostas estão dentro, né? Exatamente. Eu costumo Exato. sempre afirmar, eu afirmo categoricamente, as respostas, né, estão sempre lá e elas estão com você. Só que muitas vezes, em alguns momentos, a gente deixa passar ou inconscientemente não quer ver, porque tem horas que você precisa parar. E aí você não parou por uma questão, tipo, eu vou decidir parar agora para rever. Foi uma coisa, né? Foi uma consequência, mas Sim. foi um momento. E isso é sensacional. Porque a gente também precisa respeitar esses momentos. Ou então falta didática, né? Às vezes tá tudo espalhado. É como se Uhum. você tivesse pego uma caixa de papel, Exato. amontoou e jogou pra cima. Igual aquele sorteio. Mosaico. Sorteio, vamos sortear aqui o carro. Joga os bilhetes tudo pra cima, vira aquela confusão, você não sabe onde é que tá seu bilhete mais. Às vezes a mente da gente tá essa confusão. Né? Eu tô num processo agora de formação de líderes e que eu me encontrei assim. Todos os meus papéis Bagunçada. estavam espalhados e eu não sabia mais quem eu era. Aí eu entrei para arrumar a casa. Primeira aula, eu fechei o notebook e chorei. Crise existencial. Total, eu juro pra vocês. Quem Eu sou baixei eu? o notebook. Ai, eu não sou, meu Deus, quem sou eu? Entrou. Eu tô fazendo? Tô fazendo tudo errado, restarta a vida aqui. Por quê? Porque estava tudo tão espalhado que eu não conseguia mais, primeiro, catar um por um para organizar, Sim. porque eu não estava tendo didática para fazer isso. E, além disso, eu não conseguia enxergar nem as perguntas e nem as respostas. Porque, para responder, eu tinha que perguntar, mas quais eram as perguntas que eu devia fazer? Eu não estava conseguindo nem achar as perguntas certas para aquele momento. Então, foi um processo e eu hoje reconheço e vejo a quantidade de pessoas que estão lá. São mais de 1.500 pessoas sendo formadas ao mesmo tempo. Essas mesmas 1.500 com diferentes cargos, inclusive altos patentes do Exército. Tem pessoas que são gerentes de redes de supermercado. Então, tem muita gente ali que tem um conhecimento técnico específico em algumas áreas, mas na hora que chega, né, para fazer o que tem que ser feito, que é montar a sua visão de vida, sentar e falar, pô, vou alinhar a minha visão, meu propósito, né, o que eu vou fazer daqui para frente. Trazer essa linha Tá do assim, tempo ó, mesmo. os papelinhos voando. Confetes e serpentinhas. Confetes e serpentinhas. Mas, Alana, você passou por todo esse processo, né? E aí você chegou no momento da gravidez, você entendeu que precisava ser autora, né? Protagonista ali de uma história. E aí você veio com uma nova proposta de negócio agora, que é o bonitinho que está aqui, Tão que é o fofo. Hub delas. Conta como é que foi esse processo para construir o Hub, como é que ele surgiu, né? E o que ele representa para a Alana hoje, né? Eu vejo os olhos brilhando aqui. Chega. Só, gente. Não pode chorar, não. Aqui a gente não Pode. permite chorar. Pode Mentira, também, chora pode. assim toda vez. A gente chora toda vez. Então, como eu falei para vocês, tem um processo. Esse meu processo levou 3 anos. Digamos que o momento que eu engravidei, né? Que meu filho nasceu em 2019, até agora, 2022, são 3 anos. Na porta da pandemia, hein? Exato, Então. foi. E aí, dentro desse tempo, e aí eu achei legal, acho um bom comentar isso aqui que você falou, muitas vezes a gente olha para isso, e agora? Por onde é que eu faço?
o próprio movimento, o próprio ato de você continuar. Mesmo a gente quer ter uma sensação de segurança muito grande, né? De ver o caminho todo, muitas vezes vai ter momentos que você não vai enxergar o caminho todo. Você vai enxergar no máximo ali um palmo na sua frente e você tem que ir, né? E coragem é isso, não é não ter medo, é você segurar ali o medo e ir dessa forma. Foi muito o que eu fiz ao longo desses 3 anos. Eu já conseguia ter uma ideia do que eu queria fazer. Eu sabia que eu queria ter um negócio que eu tivesse mais liberdade, um negócio que eu pudesse ajudar outras mulheres dentro desse mesmo ponto de dor que eu tive, de me reconhecer empreendedora, de enxergar minhas capacidades, meus talentos, de agrupar tudo isso, né, e criar um negócio que seja capaz de gerar renda. Então eu tinha essa visão assim macro, mas eu ainda não entendia qual era o modelo de negócio, quais são as ferramentas que eu ia usar para isso acontecer. Então eu fui me movimentando. No primeiro momento, eu dentro de casa, grávida, eu falei assim, o que é que eu posso fazer? Eu já compartilhava um pouco da minha rotina na internet, no Instagram, já tinha uma comunidade que me acompanhava ali, mas eu não sabia muito bem o que criar. Então eu estava num grupo de empreendedoras e uma delas, a gente tinha uma dinâmica que era assim, cada uma fazia uma aula para outra, num assunto de especialidade, e a gente pagava R$15 para participar dessa aula, né? Como uma forma ali de gratidão por aquele assunto. E na minha aula se inscreveram 10 mulheres. Fiz uma aula de organização empresarial. E quando dei aquela aula, terminei, eu falei assim, é isso aqui que eu quero fazer. Eu quero ajudar mulheres com esse conhecimento que eu tive ao longo desses negócios que eu já tive. E ali eu comecei, depois daquela turma, uma pessoa falou assim comigo, Alana, você não quer me dar uma mentoria não? Porque eu tô abrindo... Né? Olha o pitch. Olha aí. Você não quer me dar uma mentoria? Porque eu tô abrindo um negócio e você tem tanta experiência com essa parte de gestão, organização empresarial. Me ajuda a esquematizar o meu serviço, né, meu produto e tal. Falei assim, fantástico. Aí eu cobrei R$1.300 por essa mentoria. Ela era de São Paulo e eu dava mentoria online. Meu filho estava dormindo no quarto ao lado. Falei assim, é isso aqui que eu quero para mim. Então eu já entendi que ali meu conhecimento era possível ser rentabilizado. E eu continuei, ainda hoje eu tenho cursos, mentorias, né? Mas esse nunca foi o meu negócio principal. Eu ainda tinha necessidade de trabalhar com meu marido, né? Porque o nosso negócio sempre foi a renda maior da casa. E tinha áreas no negócio que era aquilo que era a área que eu dominava. Então, do restaurante, que ficou fechado na primeira pandemia, a gente criou uma agência de marketing digital. Eu já trabalhava com marketing. E aí a gente decidiu, né, seguir com a agência. Trabalhamos juntos, mas eu continuava tocando esse projeto em paralelo. Até que esse ano eu falei assim, é esse ano. E acabou. Tá na hora. Tá na hora. Tá na hora. Então eu decidi, conversei com ele que eu queria seguir minha carreira solo, né? Falei assim, Sandy Júnior vai se separar agora, porque eu queria muito tocar o meu projeto como um projeto principal, né? Dedicar o meu tempo a isso. E aí quando eu decidi isso, eu falei assim, a primeira coisa que eu preciso é de um espaço. Eu sou muito apegada ao meu ambiente. Eu acho que o ambiente dá identidade ao nosso trabalho. E eu falei assim, vou então alocar uma sala para ser meu escritório, para que eu possa fazer atendimentos, mentorias. E aí, conversando com minha mãe, ela falou assim, poxa, também estou precisando de uma sala, porque eu faço aula de dança do ventre, minha mãe, né, empreendedora. Ela tem um escritório de contabilidade, mas depois de 40 anos ela decidiu que era apaixonada por dança do ventre, assumiu isso. Que legal. Eu acho muito fantástico. E hoje ela é professora de dança do ventre. E ela queria um Qual o nome de espaço. sua mãe? Wanda. Palmas para a Wanda, maravilhosa. Ela vai ficar se achando, gente. Vai. Ela tem que se achar mesmo. Claro, tava lá nela. A dança do ventre, ela tá colocando isso pro mundo. Isso, reverbere, meu amor, faça mesmo. Aí você vê os olhos dela brilhando quando fala disso. E ela queria um espaço também. Aí eu falei assim, poxa, quantas mulheres, às vezes... A gente tem acesso a curso, informação hoje, graças a Deus, muito conteúdo, né, na internet. Mas muitas vezes falta a ferramenta para a gente realizar o nosso trabalho. Falta o espaço, falta o local, né? E eu falei assim, poxa, por que eu não dividir esse espaço que eu estou querendo para dar identidade ao meu trabalho com outras mulheres que também precisam de uma sala para fazer treinamento, de uma sala para fazer um atendimento, coaches, psicólogas, né? De uma sala para fazer uma reunião com o cliente, né, para fechar uma proposta,
de dar um curso online, de gravar um vídeo. Então, foi assim que surgiu a ideia do espaço. Muito Perfeito. por ter fincado essa bandeira agora de seguir minha carreira solo, de querer um espaço para realizar meu trabalho e de entender que eu poderia dividir esse espaço com outras mulheres também. É isso, o empreendedorismo criou soluções. Maravilha. É, a sua solução é a solução para muitas. Exato. Então, E não deixa de fato. incentivar, afinal de contas o Hub também é a sua casa, né? Então lá você tem N possibilidades de fazer troca de serviço, de oferecer o seu serviço também, né? É Exato. sua casa. Acaba sendo um espaço ali, né? Um terreno fértil. Muito. Eu digo que Demais. ali é um solo fértil para a gente ajudar a realizações de mulheres. E a energia é delícia. fantástica. Então, estou né? ali realizando os meus, né? E por isso que eu fiz questão de dividir essa jornada. Fui compartilhando ali os bastidores, as dificuldades, né? Que dentro de casa também não é assim mil maravilhas para você dizer, vou agora tocar meu projeto. Como não é assim? Como é isso? Vai me Vamos abrir esse abandonar. parêntese aí, que é a gente vai abrir essa caixa agora. Né? Como foi a aceitação do boy Então, maravilhoso? Meu marido, ele sempre foi uma pessoa assim muito parceira, sabe? A gente cresceu juntos, né? Temos a mesma idade. Então foi ali, negócio atrás de negócio, um As apoiando o outro. experiências acompanhando um com Foi. o outro, né? Acontece que eu desempenhava um papel dentro da agência, que é hoje, né, nossa maior fonte de renda, que era muito importante, né? A gente sempre brincava assim, a gente era Batman e Robin. Ele vendia, eu entregava, né? Então era um pilar importante. E claro, isso vai gerar insegurança, isso vai gerar... E agora, o que vai ser? Você tá louca, não é o momento disso, né? Você vai sair de um negócio que tá assim, crescendo para algo que tá totalmente do zero. Mas eu acredito muito que a gente tá onde a gente se coloca, sabe? E assim, era uma decisão importante para mim. E acredite, o mundo não vai acabar porque você deixou de desempenhar uma função que você desempenhava. Exato. Né? A gente, enquanto mulheres, a gente tem muito essa coisa. A gente achar mesmo que a coisa funciona por nossa causa. Só quem sabe fazer sou eu. Se tá aqui acontecendo, é porque ele sabe vender, mas se eu não for lá entregar, Exatamente. Não é a mesma não é a mesma coisa. Não é a coisa, mesma gente. Então eu não posso coisa. sair daqui agora. Exatamente. Em casa a gente faz Esse é o isso discurso. também, né? Essa casa não vai funcionar. Funciona. Funciona. Funciona, as coisas, o ambiente se adapta. Então, partiu muito primeiro desse entendimento. Da Você gente tá tirar esse segura de ego. si também, né? Então, acho que ao longo desses 3 anos, agora essa decisão amadureceu de fato. Eu entendi hoje eu já não vejo mais um palmo, né? Hoje eu já consigo ver um pouquinho além. Então, o primeiro ponto é dessa visão clara, de onde eu quero chegar. Perfeito. Tá amadurecido. Já passei os processos, já fiz as perguntas, já cheguei às respostas, né? Foram 3 anos, mas cheguei nesse lugar. E aí, primeiro ponto disso. E o segundo, entendimento de que, assim, sair desse ego, de que a coisa só vai funcionar se você estiver ali. Entendi isso e agora é apoiá-lo, né? Foi como eu fiz. Então, eu decidi sair da agência, vi uma outra pessoa para estar no meu lugar. Problemas aconteceram. Normal, como toda empresa. Acontece. Mas o entendimento de que, assim, ele tinha capacidade de resolver, a gente tinha funcionário que tinha capacidade de resolver. E não tem ter uma de super mulher, sabe? Isso é importante. Ótimo. De que, vou lá. Esse recorte é maravilhoso, né? Porque é uma tendência de toda mulher empreendedora a querer ser a Mulher Maravilha. A mulher, né, que consegue controlar todo o ambiente, que se ela não tiver, nada funciona, como a gente estava falando Sim. aqui, né? E isso precisa cair por terra, isso precisa ser desmistificado, porque nós não somos as super fantásticas. Exatamente. Não, e não precisamos carregar também esse peso não, porque é um peso. Exato. Inclusive é uma coisa que o empreendedorismo já carrega. Quando fala assim, ela é empreendedora feminina, aí você já acha que a mulher, ela é top das galáxias, ela não falha, né? Ela não respira fora dos padrões, porque ela é uma mulher que tá... Nossa, não, gente, não é isso. Nem é para ser, né? E uma outra coisa que você traz que é muito claro, a gente precisa dar não para algumas coisas, para outras funcionarem. Quando a gente dá sim para tudo, a gente não faz. E naquele momento você falou, não, a partir de agora é a minha carreira solo, né? Onde eu vou concentrar minhas energias. A partir daqui,
cada um segue o seu e a gente vai continuar casado. Acho que sim, vamos. Vamos ver no que dá. E aí, ó, vamos ver. É engraçado. E tá tudo certo. Porque num primeiro momento lá em casa, eu não acredito. Eu estive 9 anos com você e você, agora que você não está me apoiando, a primeira reação foi essa, né? De cobrar mesmo ali a força, a parceria, até que eu comecei a entender o seguinte, e tudo é desse ponto da gente sair desse lugar de ego, né? Isso. Porque a gente acha que a reação que o outro tá tendo com a gente é porque é a gente. Tá vendo aí? Ele tá fazendo isso por causa de mim, não sei o quê. Não, gente. Muitas vezes o outro tá fazendo isso porque é um medo dele. É uma insegurança dele, Isso. né? E aí eu pensei o seguinte, ó. Eu vou ter que vender essa ideia, né? Eu vou ter que convencer pessoas a estarem lá, a alocarem os espaços, a fazer parte da comunidade, a frequentar o espaço. Então eu vou fazer isso aqui, vou fazer meu dever de casa. Eu encarei muito assim. Então eu mudei a narrativa, ao invés de cobrar, você não tá me apoiando. Sim. Eu falei o seguinte, olha, você sabia, tomando café da manhã, né? Você sabia que 51% dos novos negócios são conduzidos por mulheres? Estatísticas. Aí chegava, apresentava as estatísticas, falava. Quando alguém vinha com feedback no Instagram, né, do processo que eu estava compartilhando, eu mostrava. Então, foi muito esse dividir, até que ele veio sonhando junto comigo. Então, quando eu vi, ele já estava envolvido, e já estava participando, e já estava lá. Perfeito. E as coisas foram se encaixando. Aquela poeira, né, inicial foi baixando. E a gente foi se entendendo. Eu gosto muito de trazer esse outro lado, porque muitas vezes quando a gente vê casais empreendedores, a gente acha que é mil maravilhas. E aqui eu já fiquei sabendo que aqui é o lugar de você contar a coisa Aqui ridícula, né? você tem. Aqui a gente não quer o frufru nem o romantismo. Aqui é fogo no parquinho. Inclusive, nós tivemos um patrocinador aqui de um dos nossos episódios, se eu não me engano, foi o 3, né? A Health Motion. Foi o 2. 2, a Health Motion. A Health Motion iniciou na pandemia, né? Você deve ter visto esse episódio com a gente. E aí, casal que empreende juntos. Só que eles estão iniciando, eles fizeram 1 ano de casado. Então, eu tenho certeza que a Lari vai estar vendo esse episódio. E aí, ela já vai começar. Porque, assim, a gente aprende muito com as experiências, né? E é muito bacana quando a gente vê casais que empreendem e que chega um momento, um momento de abrir, né? De abrir seus sonhos, de abrir suas perspectivas e de entender quem é o centro aqui. Sim, né? Eu sou o centro do meu negócio, eu sou o centro dos meus sonhos. Eu não posso colocar em cima do meu relacionamento, energia, né? da minha família, do meu filho, né? Todas as minhas frustrações ou até mesmo as minhas ambições. Porque a gente tem maneira de dizer, né? Eu faço pela minha família, eu faço pelo meu marido. Não, você tem que fazer por você. Porque assim, isso vai ampliando e as pessoas, elas vão te apoiando, porque sabe que você está fazendo, que é por você, é o seu propósito, né? A sua missão de vida, isso é maravilhoso. Exatamente. Isso é muito E ter a maturidade, né? Quando fala de relacionamento, você tem a maturidade de entender o que fica no trabalho, o que fica em casa, quais são os papéis no trabalho e em casa, porque mina. Eu falo por mim porque eu tive uma relação de empreendedores que minou e outros problemas misturaram seus problemas de casal que misturou com o da empresa e que virou uma E não é um lugar fácil de colocar limites, né? Não. Porque eu mesma, eu estava chegando num nível de que assim, a gente acordava falando de negócio. A gente ia dormir falando de negócio. E acontecia um problema e estava tudo ali misturado na mesa do café da manhã, sabe? Então, eu comecei a enxergar. E você precisa ter prioridades muito claras. Então, eu cheguei a falar para o meu marido, eu falei assim, eu prefiro você como meu marido do que como meu sócio. Eu te quero como meu marido do que como meu sócio. Então, essas prioridades precisam estar muito claras. E hoje, já tem mais ou menos 1 mês, né, que eu tô afastada, assim, total, e tá sendo uma maravilha. Ele chega em casa falando de uma coisa, dos problemas que ele tá vivendo lá, e eu tô falando de outras, e aí aqueles contextos vão se misturando. Então, o aprendizado vai sendo ampliado, né? Exato. São coisas diferentes. Exato. Coisas diferentes. E também não tem uma receita de bolo, vai ter casais que vão definir esses papéis super bem, e vão conseguir ali, sabe? Vão ter uma vida longa empreendendo juntos e sendo casal.
E É tem outro- maturidade, né? E você pra tem que ter essa entender. maturidade para entender, né? Fantástico. Nesse momento eu entendi que, assim, eu preferia muito mais ter um relacionamento mais saudável, ir atrás do meu sonho, né? De fazer algo que eu realmente queria, por mim. Eu acho que essa minha decisão foi a decisão mais egoísta que eu tomei na vida. Porque se você fosse parar para olhar de fato, não, a empresa que nós tínhamos juntos era uma empresa que é o que tem, né? A nossa renda mensal, é uma empresa que está crescendo. Mas eu decidi fazer por mim, sabe? E isso não tem preço, de Não, verdade. não. É, tem. mas não é egoísta. Na A verdade, gente quebra logo isso aqui. É, não Porque é a gente tem egoísta. mania de achar, né, que é egoísta de quando a gente forma escolhe alguma, coisa pra sim. gente. nós somos seres individuais, né? Que alimentamos sonhos, anseios pessoais. E a gente, como a gente está falando, só precisa ter maturidade da gente separar as coisas e entender quem é quem vai fazer o quê. E pronto, a partir desse ponto aqui, meus sonhos são esses, os seus são esses. Você vai realizar os seus e eu vou estar apoiando, vou te ajudar, vou Isso, vou participar, tá eu vou integrar, eu tenho os meus, você vai também participar, interagir, a gente vai estar junto e nós temos os nossos lá na frente, Sim. né? A maturidade está aí, em você se separar e colocar cada bolinha na sua cor e tá tudo certo. Mas, E a gente tem que querer também, né? claro, Não pode jogar só na mão do outro. não, E nem- claro, é uma conversa, né? tem que Nesse querer. caso, é uma conversa a dois, né? Tem- Sentar não é bonitinho, ficar querendo, não. É querer de verdade. Agora, né, a gente precisa liberar a Luana, infelizmente, não, ô, Luana, porque eu só falo Luana. É Luana a tá, Lana. é a Lana. Ficou do último Ah, episódio. ficou gravado o nome. Vou chamar todo mundo agora de Luana. Vocês que lutam. A gente precisa liberar ela, porque ela tem outro compromisso e ela tá aqui, ó. Sério? Gente, tá aqui, Eu ó, não quero nem- deixar ela Aqui, aqui na conversa. Bora fazer o 2. Eu acho que vai ter parte 2. A gente vai ter que Tem fazer parte história, 2. tem história Vai pra ter, contar. tem sim. Não, Tem eu tenho muitas, eu tem só tenho muitas. eu preciso que você diga aqui. Sim. Eu preciso que você fale, porque eu vejo que você é uma pessoa muito bem relacionada, né? Inclusive, tem um recorte aí onde você faz parte de uma associação. É uma associação? Isso é a AGE, A a AGE, Associação dos Jovens Empreendedores. Isso, a Associação dos Jovens Empreendedores, em que tem muitos eventos, e que tem uma participação feminina atuante, inclusive, né? Sim. Você lá faz a direção do marketing. Isso. Eu entrei na AGE no ano passado. E eu digo assim, também foi uma das decisões muito importantes da minha vida. E eu digo, inclusive, que foi uma das decisões para amadurecer esse caminho de onde eu estou hoje. Que é conviver em grupo, sabe? A gente, enquanto empreendedores, a gente se sente muito sozinhos. Então, a gente está ali tocando nosso negócio e aqueles problemas, a gente se deixar, a gente vai se afundando e achando que aquilo ali é o mundo, né? Quando, na verdade, você pode ir para um grupo que tem empreendedores que passam os mesmos problemas que você, ou que já passou por aquilo ali, tem uma solução para ele ajudar, né? Ou você tem uma solução para ajudar o problema de alguém. Então, conviver com esse grupo de empreendedores foi muito importante para o meu desenvolvimento mesmo como pessoa. Eu entrei na AGE no ano passado. O primeiro ano eu já me voluntariei, fiquei como líder do grupo de mulheres, que hoje está numa proporção assim gigantesca. De 150 associados, acho que nós somos em 100 e pouquinhas mulheres. Uau! Então, assim, a gente chegou mesmo dominando tudo. É um grupo feminino muito delícia. forte. Esse ano eu assumi a diretoria de marketing na AGE. E, assim, para mim, essa experiência do voluntariado foi incrível para o meu desenvolvimento pessoal e profissional. Então, eu convivi com outras pessoas, eu ganhei força, né? A gente ganha força quando está no grupo. É uma troca, né? É uma troca, de fato. Então, foi, assim, engraçado. Eu já queria participar da AGE há muito tempo. Eu até fui, na época que eu tinha uma loja de moda praia, fui para um encontro e tal. Mas, assim, naquele momento eu não me conectei muito. Então, depois de um tempo que eu vim conhecer novamente a associação, já tinha um novo formato. E me possibilitou, assim, conhecer muita gente, conhecer as pessoas que estavam lá no dia da inauguração do Hub comigo, né? E que estavam ali me ajudando. Então, principalmente para nós mulheres convivermos em um grupo, é muito potente. É justamente sobre essa questão, né, de conviver em grupo, sobre o voluntariado em si, né, com outras mulheres, a gente trazer essa perspectiva de mulheres apoiando mulheres, né, em que a gente muitas vezes traz, eu e Diana, a gente bate muito essa bola, né, sobre
a estrutura de um network hoje, né? E principalmente aqui. A gente traz esse recorte soteropolitano, baiano, porque a gente está nesse cenário. E aí, quando a gente percebe o modelo de network que a gente costuma, né, acompanhar, a gente vê que os apoios, eles não são tão consistentes. Eu vou tocar fogo nesse parquinho logo. Né? Porque, assim, geralmente mulheres empreendedoras e mulheres de negócio se encontram ou para falar sobre outras coisas que não tem nada a ver, né, com aquilo que elas fazem, ou justamente para estar ali, dar um closezinho e depois tirar uma fotinha, postar na rede social e ir embora. Né? O que é que você vê, o seu insight final, assim, só para a gente fechar isso tudo, porque eu sei que você tem esse olhar, né? E hoje o Hub está mais apurado, esse olhar sobre empreendedorismo feminino, sobre network. Como é que você avalia isso hoje? O que é que a gente precisa mudar? Qual a mentalidade que a gente precisa ter hoje, mulheres, né? Para fazer network consistente e se posicionar? A primeira coisa é a gente entender que a gente sabe fazer negócio. Esse é o primeiro ponto. Veja aqui que na primeira coisa que eu disse eu não sei vender, mas eu não sei me comunicar. Então, a gente tem uma série de crenças culturais mesmo, da forma como a gente foi formada até aqui, de que nós não somos boas com vendas ou em fechamento de negócios, né? Graças a Deus, a gente tem mudado a nossa mentalidade para buscar isso. Então, acho que a primeira coisa é a gente entender que nós sabemos fazer negócios, que a gente pode sentar num lugar e que a gente pode falar daquilo que a gente faz e ser intencional, ser estratégica. Quando eu comecei, lá na época da gravidez, né, comecei assim, olhei tudo que tinha evento de empreendedorismo para mulheres em Salvador. E eu participava desses eventos, me inscrevia em todos, ia. E quando eu chegava lá, eu olhava. A primeira coisa que eu fazia antes de entrar em um grupinho era olhar. E olhava as pessoas que estavam organizando, quem ia palestrar. E eu começava a ver pessoas que eram importantes de eu estar do lado. Eu nunca sentei em uma mesa para sentar assim, cheguei aqui e sentei em qualquer mesa aleatória. Então eu chegava, eu olhava, eu via que tinha mesas que tinham pessoas, era uma mesa que a pessoa ia palestrar, e eu falei assim, é importante eu estar perto daquela pessoa, aquela pessoa levantava, ia no banheiro, eu ia no banheiro também, e eu já fiz contato com pessoas assim, fingia que ia no banheiro, chegava lá e estreitava um relacionamento. Arrasou, já vou pegar isso aí. Pegava contato. E basicamente eu fiz uma lista de pessoas, né, nessa época que eu estava começando, que era importante eu estar perto. Hoje eu lhe digo que eu convivo diariamente com essas pessoas que eu desejei estar perto. Então, acho que uma segunda coisa é a gente entender que nós podemos ser intencionais e que não existe nada de errado nisso, né? Até porque, se nós queremos criar um vínculo, se a gente sabe que o nosso produto é bom, se a gente sabe que nós temos a agregar na vida do outro, não existe algo ruim em você querer se aproximar de alguém. Então, hoje, eu tenho muito orgulho de dizer que as pessoas que eu convivo na AGE, nos meus grupos de network, foram pessoas que eu olhei lá atrás e que eu falei assim, eu quero estar perto dessa pessoa, porque ela pode me acrescentar, porque eu posso fazer um negócio com ela, porque ela pode querer fazer algum tipo de negócio comigo. Então, a gente entender que a gente sabe fazer negócio, a gente entender que a gente pode ser intencional, sim, estratégica, né? Nós não devemos... É claro que é legal a gente conviver e conversar, tipo, Clube da Luzinha né? Mas a gente não precisa ser só isso, né? Concordo plenamente. Uma das coisas que eu mais gosto nos eventos da AGE é que ele propicia essas experiências para que a gente possa sentar numa mesa como um happy hour, que você está tomando alguma coisa, tomando sua cerveja, seu vinho, o que você quiser, e fazendo negócio também. Então, muitas vezes falta esse ambiente. Bacana. Então, hoje em Salvador está assim, ebulição, os grupos de empreendedorismo feminino. Graças a Deus eu fico muito feliz com isso. E agora é o ponto da gente entender que networking não é mais trocar cartão, né? Exato. Sensacional. Então a gente chega assim, você chega lá, pega a sua bolsinha, bota um bocado de cartão, vou ali fazer networking. Aí chega lá, aqui meu cartão, eu faço isso. A pessoa vai pegar aquele cartão e vai colocar na bolsa, né? Então, parte também do princípio da gente desenvolver uma personalidade interessante e interessada. E quando você chega numa mesa e você pergunta sobre o que a pessoa faz, você deixa ela falar, você escuta, né? Você vai sair dali e aquela pessoa já vai ficar com você na cabeça. As pessoas gostam de falar. Então, quando você dá essa oportunidade para ela, você está ali criando um vínculo de fato. E você também desenvolve uma personalidade interessante em torno de você.
Então, ser uma presença agradável, ter uma imagem, ter um repertório, né? Você continuar ali uma conversa. Por isso que mulheres precisam se desenvolver em todos os níveis. Isso vai para além do que ela sabe fazer. Porque quando você senta numa mesa dessa, muitas vezes não é o papo sobre negócio que vai fazer você fechar. Ah, exatamente. Né? A gente está na era da experimentalização. É um insight seu, né? É um toque pessoal que vai conectar com o outro, né? Exatamente. Era dos relacionamentos. Você precisa descobrir, realmente. Isso nós precisamos descobrir. Tá tudo aqui. Fazer amizades e conversar. E entender que muitas vezes não é naquele momento que você vai fechar uma venda, né? Muitas vezes aquela pessoa vai ser ponte. Conversou com você, você teve um papo agradável e lembrou assim... A Alana, ela tem um espaço de cowork, né? Um estúdio colaborativo para mulheres. Não vai interessar ela. Mas aí talvez ela está conversando com alguém, poxa, eu preciso atender um cliente, mas eu não tenho espaço. Ela vai lembrar. Ai, conheci uma pessoa sensacional, menina, o espaço dela é exatamente feito para você. Vai lá. Aconteceu isso comigo. Eu recebi um contato de uma pessoa que vai lá no Hub amanhã para visitar, tomar um café comigo. Né? Inclusive, todos estão convidados, né? Uau. Quiserem tomar um café lá com esse espaço, é só falar comigo. E amanhã eu vou receber essa pessoa, ela falou assim, Alana, eu peguei o seu contato com a manicure, lá do salãozinho tal. Aí eu falei assim, gente, que legal. Eu cheguei lá, comecei, né, fazendo a unha. Eu chego e já falo, porque eu tô fazendo um negócio que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ela gostou daquilo, ela tem meu contato que eu sempre faço com ela. E aí essa moça se sentou para fazer a unha, tava precisando de um espaço. A manicure, olha, eu conversei com a menina aqui que tá abrindo espaço assim e passou meu contato. Então, muitas vezes, só o fato de você falar o que você faz já te coloca ali numa rede de relacionamento. Maravilha. Isso é sensacional. gostoso. A era dos relacionamentos. A gente passou uma fase, né, principalmente pandemia, onde as pessoas elas estavam trancafiadas, se relacionando somente com seus pares dentro de casa e, no máximo, através de uma tela. Né? A gente sai desse ambiente agora com uma era totalmente revolucionada, onde as pessoas precisam sentar à mesa de outras pessoas, olhar no olho, né? Compreender o que aquela pessoa está falando, ouvir, sentir. E realmente, eu sempre falo, o processo da pessoa presencial jamais vai ser substituído por qualquer tipo de contato. Óbvio, a gente se adaptou, porque na pandemia era impossível fazer isso, mas a gente nunca vai deixar esse contato, porque ele é imprescindível. E o fato de você saber se posicionar, saber se colocar, saber falar do seu produto, saber fazer um pitch interessante, né? Tornar a sua comunicação atraente, tornar o seu produto fácil de ser explicado para qualquer pessoa, e isso faz a diferença, né? E às vezes, como você falou, você não fecha um negócio no momento, mas você plantou uma semente que vai germinar ali, ou ela vai ser disseminada para alguém. Exato. Isso é fantástico. Daqui 5 anos, Alana, a gente vai encontrar a Alana onde, como, quando e por quê? Essa visão tá Conte aí, aqui, viu? Eita! Olha, daqui a 5 anos, vocês vão ver a Alana com uma grande casa rosa. Eita! Aqui em Salvador, o Hub, ele foi sonhado para isso. Tá afirmado. Para ser uma casa rosa, em um bairro de fácil acesso, né? Um bairro bem localizado, que a gente possa receber negócios de mulheres mais diversas possíveis, quem tem uma loja de roupa e quer colocar um stand lá, quem quer uma profissional liberal, que quer trabalhar em um coworking, né? Poder ter ali um espaço, uma estação de trabalho, poder receber eventos, treinamentos. Então, você vai ver a Alana com essa grande casa rosa aqui, funcionando como mesmo um centro de empreendedorismo para mulheres, né? Ajudando a fomentar essa causa, que eu digo que é a causa da minha vida mesmo. Vocês vão ver a Alana desfrutando agora de momentos melhores com a família, né? Porque eu passei 9 anos trabalhando muito. E o meu intuito agora é que eu tenha mais tempo, né? Para estar perto de meu filho. Inclusive, a proposta do Hub é que ele tenha um espaço para crianças, né? Então, assim, a gente sabe que uma das grandes dificuldades de mulheres trabalharem hoje é ter um espaço, com quem fica o seu filho. A gente tem que fazer toda aquela logística, né? Eu tiro por mim para estar aqui, né? Deixar na casa da avó e tal, não sei o quê. E eu não quero que filhos sejam impeditivos para mulheres realizarem seus trabalhos.
Então, vocês podem ver a Alana aí acompanhando a criação do seu filho mais de perto, né? Estando mais próxima da sua família. Mas daqui a 5 anos, o que eu vislumbro pra mim é exatamente isso. A Lana da Casa Rosa. Quem é a Lana da Casa Rosa? Ah, já sei quem é. Belas da Casa Rosa. Ai, que legal. Alana, obrigada. Show! Obrigada por compartilhar a sua visão, né, os seus sonhos com a gente, abrir a sua caixa de Pandora aí pra gente. Vamos marcar outros momentos e espero que daqui 5 anos a gente reveja esse vídeo e mande pra você e fale, olha lá, o seu sonho tá firmado, porque nessas câmeras aqui só ficam as coisas boas e as que serão realizadas já estão gravadas, assim jogadas pro seja. universo. E a gente quer ver cada negócio que foi falado aqui, né, Liz? A gente já tá indo pro 7º episódio, mas cada sonho, cada desejo a gente quer, assim, daqui 3, 4, 5 anos, voltar nesses vídeos e falar, caraca, né? Porque a pessoa fez. Vamos lá agora pra ver, acompanhar e gravar de novo. É isso que a gente quer desse podcast. Todos a gente diz, está firmado, porque já foi, agora está firmado. Exatamente. Né? Muito especial esse episódio, Perfeito. Né, com a Alana, trocando aqui as experiências dos amores e dos sabores também. Usando essa palavra direto. Acho que eu criei ela. Adotou uma palavra. E muito obrigado mesmo. Né? Foi incrível estar com você lá na inauguração do seu hub. Gente, o hub delas fica onde, Alana, para todos possam Então, o acessar. hub fica ali na Avenida Tancredo Neves, no edifício Esplanada Trade Center, sala 1305. E siga a gente também no Instagram, @hubdelas, né, para conversar comigo, se conectar. E foi um prazer estar aqui com vocês, meninas. Adorei, a conversa foi super leve. Eu sempre adoro compartilhar um pouco dessa história, porque eu acredito muito nisso, no empreendedorismo real, sabe? Sim. Das suas dores e delícias, né? Então, foi muito bom compartilhar essa história aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Muitíssimo obrigada. Obrigada. O aceite foi de supetão, então ela afirmou aí. Maravilhoso. Né? Maravilhoso. Gratidão. Obrigada. Um beijo a toda a família da Alana. Sim, que citada aqui. Sim, a mamãe, dançarina, o baby, o boy, todo mundo participando dessa vida, dessa história. E para você que está nos ouvindo ou nos assistindo, né, no YouTube, não deixa de seguir nossas redes sociais. Se inscreve lá no canal. Isso, gente! Ativa o sininho para receber as novidades. Acompanha, tem muita coisa acontecendo. Vem muita gente boa por aí. A Alana também já te convido a ver os últimos podcasts. Sim. Tão incríveis. Quero acompanhar. Os próximos, então. Ai, meu Deus, a gente está assim, vislumbrando assim, um projeto também muito maior do que só um podcast. E que vai acontecer também, né, Liz? Está afirmado aqui também. Esse podcast está afirmado aí. E o propósito é exatamente esse, dar voz, dar vez, né? Mostrar a cara desse empreendedorismo, mas não só empreendedores, empreendedoras, né? Todos vocês que desejam contar a sua história de superação, sua história de vida, né? Sua história de amores e delícias. Então vem. Né? E vem pra cá. Vem com a gente e até muitíssimo obrigada próximo pela participação episódio. de todos vocês. Beijo! O gritinho. É o último gritinho.